Boa noite. Que bom que vocês vieram aqui nessa noite. É de suma importância que vocês estejam aqui. A gente está alegre de ter vocês aqui. Eu sou Sandra, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e musicoterapeuta, entre outras coisas, né, André? E eu tenho aqui o Dr. Marcos, neuropsicólogo, biomédico, tem a doutora Valéria também, pediatra e médica da família. E a gente está aqui numa parceria para conversar um pouquinho sobre alguns assuntos que parecem moda hoje em dia, mas na verdade não tem nada a ver com a moda, não é? As pessoas parecem que querem ter uma coisa que não é para ter. E se tem, precisamos entender o porquê que tem. Então a gente vai meio que conversar. É uma palestra, mas é uma conversa. É uma coisa para desmistificar e não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Não vai ter condições de esclarecer tudo. É muita coisa. Se a gente abrir um leque aqui, né? A gente vai ficar aqui a noite inteira falando e não vamos conseguir esclarecer tudo que seria necessário. Mas o novelo tem uma ponta, a gente puxa ele e daquela pontinha a gente começa a esclarecer algumas coisas que talvez vocês ainda não ouviram falar ou talvez dessa forma não ouviram falar. Então a gente colocou... Mas antes da gente ir precisamente para a palestra, eu queria fazer uma oração com todos vocês. Eu quero convidar Deus para estar conosco falando, porque a base de tudo, do conhecimento é dele e é importante. E lá onde eu atendo as crianças, nós precisamos muito de Deus. Todo momento, né? Nós precisamos de Deus. Paramos a todo momento para chorar um pouquinho, entender um pouquinho e acalentar um pouquinho. Então, não quero deixar Deus de fora nessa noite. Aliás, eu não quero deixar Deus de fora nunca. Então, você pode orar comigo nessa noite. Deus, eu agradeço ao Senhor e te convido a estar conosco. E eu sei que sem Ti eu nada posso fazer e toda a honra eu sempre vou dar ao Senhor. Quando lá atrás o Senhor me chamou e disse, você vai estudar e eu vou sustentar você, mas eu também vou usar o dom que há em você para ajudar outras pessoas. Então, eis a minha vida diante do seu altar. Eis cada pessoa que está aqui nessa noite e fala por nós. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor ama pessoas muito mais do que nós. Então, nós te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar? O que é esse tal de TDAH? O que é esse tal de déficit de atenção? Vamos lá. Não posso sair da minha rota. Eu tenho que aprender. Mais pra cá, ó. Ele tá falando lá. Não sai da linha da filmagem. Mas como uma boa TDAH, eu quero andar. Eu quero me movimentar o tempo inteiro. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho? Déficit de atenção, comorbidades e desafios. Vamos lá, vamos seguir. O que é déficit de atenção? O que será que é? Qual a diferença entre TDAH e déficit de atenção? Existe? Será que existe alguma diferença sobre isso? Não mais. Em 1994, os médicos decidiram que todas as formas de transtornos de déficit de atenção seriam chamados de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, mesmo que mais de 5% das crianças têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é chamado do TDAH, no país. O dado é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA. Segundo esta afirmativa da entidade, 70% das crianças com TDAH apresentam outras comorbidades. Então, não seria só o TDAH. Em 10% dos casos, apresentam 3 ou mais comorbidades. Então, nós não estamos falando só de um déficit de atenção. Nós estamos falando de algo que vem associado com mais alguma coisa. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade. Estes sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas podem também perdurar pela vida adulta. Então, a gente está falando que ele pode estar na infância, mas eles podem estar lá até a vida adulta. E se não forem devidamente reconhecidos e tratados. Então, no caso da minha filha mais velha, ele veio aparecer na vida adulta, que foi realmente uma coisa bem drástica e bem difícil de ser tratado. Porque quando ela casou, com 1 ano e pouco começou a fazer a faculdade, com um acúmulo de coisas, então apareceu o déficit. E foi muito triste de ver, porque desequilibrou ela por total. E nesse desequilíbrio, ela teve que entrar com a intervenção de medicação, não para o TDAH, mas já realmente uma medicação do psiquiatra para quê?
para acalmar a situação, então, para começar a tratar o TDAH. E aonde estava o TDAH da minha filha? Eu só vi quando foi um acúmulo de coisas. Então, pessoas vão passar, ela já tinha, só que ele só apontou quando veio um monte de tarefa na vida dela. Você sabe reconhecer o TDAH? A hiperatividade, desatenção e impulsividade? 3 tipos: hiperatividade, desatenção e impulsividade. TDAH não é uma doença nova, não. Ela já foi descrita em meados do século, não estou vendo que século que é ali, ficou claro daquele lado, e sua frequência é igual em todo o mundo. De acordo com o DSM-5, o Manual de Classificação das Doenças Mentais, a síndrome pode estar classificada em 3 tipos. TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, que seria o caso do meu companheiro, meu aluno e meu paciente André. Eu tenho a permissão dele para falar, tá bom? Porque a gente não fala de ninguém sem que ele permita. Inclusive, ele me pediu para falar, porque ele é dessa igreja. E ele precisa ser entendido. E eu pedi a permissão da mãe também, mesmo que ele quisesse. Ele falou, falar eu não vou, mas a senhora pode falar por mim? Olha aí, nós somos porta-vozes de ajuda. E quão importante é isso para eles. Então o André falou assim, a senhora pode falar que eu tenho dificuldade com a minha audição? A senhora pode explicar isso? Que eu não consigo com barulho? Então o André, se ele estiver aqui e tiver uma furadeira a uns 2 quilômetros que você não escutou, o André escuta. E isso o incomoda, isso dificulta ele estar no ambiente, na escola, isso tira a atenção dele. E aí nós temos o irmão do André. O André predomina a desatenção, ele é mais sossegado. E já o caso do irmão dele é a hiperatividade e a impulsividade. Os dois são da mesma casa. E aí, né, André? E aí no dia da terapia do André, o primeiro dia foi tranquilo. No segundo dia eu convidei o irmão dele para estar lá. E ele falou assim, ai meu Deus... E tinha outro menino, ele falou assim, parece que eu estou vivendo tudo da minha casa. Quer dizer, o momento da terapia dele é dele. Ele precisa do tempo da terapia dele. E o irmão dele vai agora separado, porque ele também precisa do tempo da terapia dele, sem o André. E domingo, quando eu estava aqui na igreja, eu falei para o André, pode ficar sossegado que eu estou com o Murilo. Ele, como mais velho, ele se vê na obrigação de ajudar os pais, de ajudar a mamãe que está trabalhando, mas ao mesmo tempo ele tem a dificuldade. Se o irmão dele é hiperativo e corre para todo lado e grita, e ele tem a audição dele sensível, como é que fica? E se ele é desatento e mais calmo, como é que fica o outro, que não consegue ficar parado? Então a irmã tem um turbilhão de situações dentro da casa dela. E a gente precisa colocar isso, né, no eixo. Então, o TDAH com predomínio de sintomas de desatenção é mais o caso do André, tanto que ele está ali quietinho. O Murilo não está, né? Nenhum dos 2 Murilos, mas se tivesse, eles não estariam parados. TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, que é o caso do irmão do André. Ou então eles podem estar combinados. A pessoa pode ter os 2 tipos. Ela pode ter a desatenção e, ao mesmo tempo, a impulsividade e a hiperatividade. Aí, numa pessoa só, 2 tipos. Então, temos aí 3 tipos de TDAH, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso de cada um deles e nas idades. Olha lá, sintoma predominante versus idade, né? A desatenção na vida pré-escolar, troca de brinquedos rapidamente e não completa as atividades. Aí a gente vem lá, já na escolar, não mantém foco de atenção, é distraído e é esquecido. Na adolescência, menor persistência em tarefas acadêmicas, sem atenção aos detalhes. E na vida adulta, é desorganizado, falta de planejamento, pouca noção de tempo. Aquela pessoa que esquece tudo, esquece horário, esquece data. E a questão da criança, olha lá, você vê que ela não consegue focar. Troca o brinquedo rapidamente, então se desinteressa rapidamente pelas coisas e não completa as atividades. A criança chega, mamãe, seu filho não terminou a lição, seu filho não fez isso, olha, seu filho começou uma coisa e não terminou. A gente chama, mas ele não consegue terminar. Aí na vida escolar lá, não mantém o foco de atenção, é distraído, tá lá, né? Todo mundo falando, ele tá outro mundo. E na adolescência, é a menor persistência em tarefas acadêmicas, começa a ter a desistência, não quero ir para a escola, não quero ficar lá na escola mais, porque ele não consegue focar. E na vida adulta, mais difícil ainda, porque o caso da minha filha mais velha, ela nunca conseguiu parar no emprego.
emprego. Ela vai fazer 34 anos agora. Ela nunca parou em um emprego. Os outros trabalham desde cedo, ela começa, e aí vem o medo. E eu nunca conseguia entender por que ela não conseguia. E também nunca soube, eu vim saber de vida adulta que ela dormia nas aulas de matemática porque ela não conseguia. E aí veio uma dislexia associada, as comorbidades, né? Ela tem uma dislexia associada, só que ela predomina na matemática e não na leitura e escrita. Olha a hiperatividade. Escala os móveis da casa, corre na frente dos pais. Então o pai e a mãe tá aqui, a criança fala, volta aqui, vem aqui, menino. Olha na vida escolar, agitado, sempre levanta da cadeira, não consegue parar. Eu estava domingo aqui no culto, eu sou TDAH, eu sou hiperativa. E eu estava no culto, chegou uma hora que eu estava assim. Eu não consegui ficar parado e eu saí, foi a hora que eu entrei lá na sala das crianças. Eu preciso disso. Isso é o hiperfoco que a gente tem. Isso acontece porque a gente precisa regular o que a gente está sentindo. Mas essa pessoa é indisciplinada. Não, essa criança não tem limite. O TDAH não consegue, o hiperativo não consegue. Ele tem que, de alguma forma, ou ele está balançando a perna, ou ele está balançando os pés, ou ele está mexendo em alguma coisa, batucando alguma coisa. Ele falou para mim, você precisa deixar o microfone aqui. Eu falei para ele, eu comecei a suar, de verdade. Eu não consigo. Eu ainda estou conseguindo ficar parada porque eu estou aqui. Estou virando, mas eu não consigo. É pouco tempo e eu já estou querendo levantar. Olha os pés, olha lá. Ele está balançando lá e eu já estou balançando aqui. Não parece, mas eu estou. Eu estou com ele. Então, na questão do escolar agitado, sempre levanta da cadeira. Eu tenho crianças lá que pode pregar cimento na cadeira. Ele vai levantar. Eu conheci um menino que os pais deles tinham que amarrar o pé dele na cadeira. E eles não entendiam o que era. E na época eu não tinha estudo. E eu falei, solta esse menino, isso é maus tratos, vocês não podem fazer isso. Fui fazer uma visita numa casa. Ela falou assim, eu não posso soltar meu filho. Eu falei, solta essa criança, tá me dando agonia. Ela soltou a criança saiu correndo e derrubou a televisão no chão. Eu falei, prende essa criança. Porque na época eu não entendia. Eu falei, amarra seu filho, senão ele vai quebrar sua casa inteira. Mas ele não conseguia. E na adolescência, inquieto, mexe excessivamente com as mãos e os pés, né? Sente desconforto decorrente da inquietude na vida adulta. Conheço um pastor que ele não consegue, em palestra nenhuma, ele tem que levantar. Aí ele anda para lá, ele vai na mesa de um, ele vai na mesa do outro, e o filho é igual. Ele não consegue. E todo mundo falava, eu escutei várias vezes as pessoas falando, esse pastor é irreverente. Olha, não tem limite. Pastor indiscreto. Inclusive comigo, eu já passei muitas coisas, porque o hiperativo, a pessoa com TDAH, ela tende a falar na frente dos outros. Os outros estão falando, ela fala. Se você for se reconhecendo aí, você vai, né? Ela está numa rodinha, está todo mundo falando, ela começa a falar no meio. Ela corta o assunto dos outros, mas não é porque ela quer. Ela não consegue. Se o assunto for interessante, então ela quer falar. Ela quer falar. E às vezes, alguns pastores achavam assim, nossa, essa mulher... E como eu sou missionária há muitos anos com a minha família, o meu esposo, então além de gostar de ser missionária, e eu já sou hiperativa, imagine o motor que eu tenho. Eu estou sempre assim, né? Vamos ganhar alma, vamos, né? Aí eu acho que eu falei várias vezes com o pastor, né? Pastor, coloca as fichas, a Damares, põe as fichas, faz a parte do evangelismo, faz isso. Mas é porque eu preciso disso, eu tenho que falar para me regular. E na impulsividade, tem pouca noção do perigo de acidentes. Aquela criança que você fala, nossa, ele gosta do Homem-Aranha, mas se deixar ele pula da janela. Ele não tem noção do perigo, né? Lá eu tenho que ficar de olho, porque se eu deixar na janela é 1 segundo. Na vida escolar, interrompe os amigos e não respeita regras. É mal educado, não respeita ninguém. Não consegue respeitar as regras porque ele não para. Tem autocontrole prejudicado, assume riscos sem avaliar. Quantas vezes eu fiz coisas e depois eu parava para pensar, por que eu tomei isso para mim? Eu não parei para pensar. Ou a gente não consegue responder, não é? Quando as pessoas falam, ou a gente explode, ou a gente não consegue, a gente fica assim. Aí depois que passa, eu podia ter dito isso, e muitos lá choram. Por que eu não consigo falar? Eu sei o que tem que falar, mas na hora eu travo e eu não falo. E depois chora porque não consegue falar. E eu sou idiota, eu sou burro, eu não consigo. Mas é porque tá ali, ó. O autocontrole é prejudicado, assume riscos e não avalia. E na vida adulta se envolve em acidentes, é impaciente e toma decisões prematuras, né? Mas por que você fez isso? Por que você não pensou antes de fazer isso? Aí compra coisas,
demais, é compulsivo, não consegue ter controle. Ele faz um planejamento, se eu passar, vai dar tudo certo, porque eu tenho um limite, eu tenho isso. Depois, quando ele vai avaliar, não, mas não era bem assim, eu não calculei direito. Minha filha vive isso. Mãe, dá pra fazer, eu vou ali porque eu vou fazer uns doces, eu vou fazer não sei o que. De repente, quando ela entra, mãe, mas eu acho que eu não fiz as contas direito. Eu falei, Bárbara, vem cá. E ela só está conseguindo essa faculdade agora porque a outra mais nova está junto com ela. A minha filha é AT, atendente terapêutica, e a minha filha faz faculdade junto com ela. Ela queria fazer uma faculdade separada, mas ela já começou 4 faculdades e não terminou nenhuma. Ela não conseguiu terminar. Ela tira 10 em tudo, ela é a filha que mais inteligente em notas e ela não consegue terminar as coisas por conta do TDAH. E agora ela está conseguindo. E ela fala assim, nossa, mãe, eu estou indo bem, mas o dia dela ir sozinha é um transtorno. E se ela chegar aqui e cantar, vocês vão dizer assim, não é possível, ela está mentindo. Porque ela vai chegar aqui, vai falar, vai cantar e vocês vão olhar assim, que maravilha. E é mesmo. Mas ela não consegue, quando é a parte do déficit, controlar. A vida dela não tem senso de organização, não consegue ter rotina. Aí você começa a chamar o seu filho preguiçoso. Mas é a procrastinação que a gente chama, que é uma das comorbidades do TDAH. Amanhã eu faço, daqui a pouco eu consigo. E nunca consegue, porque eu daqui a pouco chego e não consegue. Entra em depressão porque não consegue. Precisa de medicamento e a gente já vai falar sobre isso já já. Há pouco tempo eu passei por um caso, vou chamar a doutora Valéria aqui, ela vai contar. Ela foi tomar um café comigo e eu estava atendendo um casal, eles estavam com dificuldade com o filho e eles não queriam dar o remédio para o filho porque eles tinham medo de dar o remédio. E ela estava lá nesse dia comigo, pôde conversar um pouco com eles. Mas logo depois que ela conversou, eles aceitaram dar o medicamento porque o menino não concentra. E depois, teve um dia que a mãe estava ensinando a lição para o filho. E o filho estava fazendo toda a lição. Por conta do medicamento, ele conseguia concentrar, que foi o caso do menino. Começou a regular ali as peças, não é? Porque ele fez assim e voltou. Começou a concentrar, regulou, ele então começou a ir no tempo certo, cerebralmente falando. E ela estava feliz. Logo depois ela me mandou uma mensagem chorando porque tinha acabado o efeito do remédio e ela pôde ver o sofrimento do filho dela, que foi o caso que quando passou o efeito, então a criança não conseguia fazer mais nada e ele não consegue sem o medicamento. E ela falou assim, eu não imaginava o tanto que meu filho sofre. Então os pais sofrem, mas e eles? O tanto que eles sofrem. Vocês não têm ideia do que os filhos de vocês, eu vou falar assim porque alguns estão comigo, mas eu quero dizer no geral, o que eles falam, como eles se sentem, com o bullying, com toda a situação que eles passam, o sofrimento de não entender o porquê que eles têm que passar no psicólogo, no neuropsicólogo, na psicopedagoga, na terapia, por que eles têm que fazer lição de forma diferente, o quanto eles choram, e se tiver as comorbidades, quando a gente for falar sobre elas, como é a situação. É um sofrimento, e é um sofrimento para a família inteira, mas para eles, quando eles começam a se entender, crescer, e as pessoas começam a dizer, como disseram para um aluno meu, ontem era 11 horas da noite, e eu estava ajudando um aluno a fazer a lição pelo celular. Eu poderia não fazer isso, mas eu não consigo ser essa pessoa. Porque ele falou assim que ele conversou com o grupo, puseram ele num grupo e ninguém quer ele no grupo, ninguém quer. Porque ele não consegue. Porque tem que falar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, como tem que acontecer comigo, para ele conseguir entender o trabalho. E engraçado que eu vou fazer o trabalho com eles e eu também tenho que começar a pesquisar para entender, para ajudá-los. E aí ele falou assim, eles não querem fazer, o menino gritou comigo e disse que eu não tenho que estar no grupo, que eles vão perder nota, e para que eu presto? Você não presta para nada. E aí ontem era 11 horas da noite, quando ele me mandou, ele tinha que fazer uma paródia da música Garota de Ipanema, pelos processos de ciências, que é a parte da peneiração, da filtração, e ele tinha que encaixar. Ele não conseguia fazer aquilo. Aí eu falei para ele assim, tá, passa aí o que você tem que fazer. E eu tinha palestra, tinha tudo, eu fiquei até as 11 horas da noite fazendo. Inclusive eu mandei escrito e mandei cantado a paródia da parte dele. Falei, leva, expliquei para ele a lição todinha. Falei para ele, leva a paródia e tira a nota do trabalho que você precisa. Porque eu me coloquei no lugar dele. Eu sabia o que eu passava quando eu era adolescente e eu sei o que eu passo na minha vida adulta quando as pessoas acham que eu sou metida ou que eu sou intrometida. E eu não sou. E eu sei o que é ser TDAH. E sei o que é ser outros déficits também. Então, eu me coloquei no lugar dele, eu tenho me colocado no lugar de outras crianças e chego para os pais e digo, pode mandar o seu filho, porque eu sei o que os pais passam em não conseguir trabalhar. Então, eu vou chamar agora a doutora Valéria, ela vai falar um pouquinho sobre esse dia que ela foi e o filho dela.
Ela vai contar aqui um pouquinho sobre o filho dela. Daqui a pouco a gente volta lá. Aí, depois eu chamo o Marcos.